Há momentos em que a alma pede socorro, mas não sabe o que realmente precisa. Santa Catarina de Bolonha dizia que muitos pedem milagres, mas poucos dão a Deus o primeiro lugar. Querem a luz, dizia ela, mas continuam acendendo velas para suas vontades. Em uma noite de profunda oração, ela ouviu o Senhor lhe dizer: Filha, o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, mas o que muda o coração. Quando eu sou o primeiro, tudo o resto encontra seu lugar. Naquela visão, Santa Catarina viu um grande círculo de luz no alto do céu. No centro brilhava uma chama dourada, pura e constante. Em torno dela orbitavam outras pequenas luzes, umas firmes, outras oscilantes, algumas apagando-se lentamente. E o Senhor lhe explicou: cada luz é uma alma. As que giram próximas a mim permanecem em ordem e paz. As que se afastam, perdem o ritmo, colidem entre si e se apagam. Assim é o mundo quando eu deixo de ser o centro. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, ser o primeiro em tudo na minha vida. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina compreendeu então que o coração humano é como um pequeno universo. Quando Deus ocupa o centro, dizia, as estrelas da alma brilham. Mas quando o homem se coloca no lugar de Deus, tudo se torna caos. O Senhor lhe revelou que a desordem do mundo começa sempre dentro de alguém que esqueceu o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ela via em suas visões multidões de almas ocupadas, correndo, ansiosas, tentando resolver tudo por conta própria. Elas se ajoelham quando já estão cansadas, dizia, mas o segredo da paz está em começar ajoelhando, não terminar ajoelhado. O Senhor lhe revelou: há muitos que me buscam apenas quando o chão falta, mas esquecem que eu sou o chão. E completou: enquanto eu não for o primeiro, nada se sustentará. Coloca-me acima dos teus planos, e teus planos se tornarão meus. Padre Pio dizia: quem coloca Deus em primeiro lugar nunca o encontra em último. Santa Catarina confirmava: a alma que vive centrada em Deus é como uma árvore que floresce mesmo no deserto. O Senhor lhe mostrou que o coração humano tem 3 tronos: o do amor, o da vontade e o do medo. Quem ocupa o primeiro lugar decide tudo o que acontece dentro de ti, dizia. Se o amor me coloca no trono, o medo obedece e a vontade se purifica. Mas se o medo governa, o amor se cala e a vontade se perde. Santa Catarina entendia que o primeiro lugar de Deus não é simbólico, é real, vivo, prático. Deus é primeiro quando é o primeiro a quem falas ao acordar e o último a quem confias ao dormir, dizia. É primeiro quando tuas decisões passam pela oração, quando tuas dores se tornam altar e tuas alegrias louvor. Ela via que quando Deus é o primeiro, as orações se tornam mais simples e os milagres, mais naturais. Deus não resiste a um coração que o ama acima de tudo, dizia. Ele se apressa a socorrer quem já o escolheu. Em uma de suas visões, Santa Catarina viu uma alma ajoelhada diante do altar. A alma chorava, pedindo ajuda. Atrás dela, muitos anjos esperavam em silêncio. O Senhor lhe disse: eles não se movem porque essa alma ainda não me entregou o comando. Então o coração da alma sussurrou: seja feita a tua vontade. E naquele instante, o céu inteiro se moveu. É isso, dizia Santa Catarina. O milagre não começa quando Deus chega, começa quando paramos de resistir à vontade dele. Maria Sima dizia que as almas que viveram colocando Deus em segundo plano se purificavam lentamente, aprendendo a dizer sim ao amor que ignoraram. Santa Catarina dizia: quem vive para si mesmo tem de desaprender para amar. Quem vive para Deus já começa o céu na terra. O Senhor lhe revelou ainda que as maiores perturbações da alma nascem quando Deus é substituído por algo menor. Quando colocas o trabalho, o dinheiro, a vaidade, ou até a família antes de mim, tudo se desequilibra, dizia Jesus. Eu não quero tirar-te nada, quero ordenar tudo. Padre Pio dizia: Deus não pede que renuncies à vida, mas que a organizes com ele no centro. Santa Catarina completava:
Tudo que é amado em Deus floresce, tudo que é amado sem Ele apodrece. E o Senhor lhe revelou uma promessa: se me colocares em primeiro lugar, transformar-te-ei em milagre para os outros. Santa Catarina dizia: Deus não muda as coisas de fora, Ele transforma o coração, e o coração muda tudo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o coração humano é como uma casa com muitas portas, e Deus só habita plenamente quando é convidado para o centro dela. Há muitos dizia que deixam o Senhor na varanda da alma e entram e saem, mas não o deixam entrar. E o Senhor lhe revelou que a maior tragédia espiritual da humanidade não é negar a Deus, mas ignorá-lo na prática. Dizem que me amam, dizia Jesus, mas vivem como se eu não existisse. Em uma de suas visões, Santa Catarina viu uma estrada de pedras. Nela caminhavam almas carregando pesos imensos, preocupações, culpas, ambições, invejas. O Senhor lhe explicou: essas são as que me substituíram por suas ansiedades. Não confiam, apenas calculam. Não oram, apenas reclamam. Não esperam, apenas se apressam. E acrescentou: quando eu não sou o primeiro, o homem se torna escravo daquilo que colocou em meu lugar. Se esta mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero te dar o primeiro lugar na minha alma. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia: quando Deus não é o centro, tudo gira em desordem. As emoções dominam, o medo decide, o orgulho fala, e a alma se perde. O Senhor lhe mostrou que o afastamento espiritual não é sempre visível, o começa com distrações sutis. Primeiro deixas de rezar um dia, depois deixas de agradecer, logo deixas de lembrar que tudo vem de mim. Padre Pio dizia: o mal não te tira de Deus de uma vez, apenas te acostuma a viver sem Ele. Santa Catarina completava: o inferno começa quando o amor deixa de ser prioridade. Ela via, em suas visões, como as pessoas viviam cercadas de ruídos. O coração que não silencia não escuta o céu, dizia. E quem não escuta se cansa. O Senhor lhe revelou: a alma que não me coloca em primeiro lugar vive exausta, porque tenta sozinha fazer o que só o amor pode fazer. Maria Sima dizia que muitas almas se purificavam após a morte não por grandes pecados, mas por terem vivido de forma apressada e sem oração. Elas se arrependeram não de pecar, mas de terem amado pouco, diziam. Santa Catarina confirmava: a pressa é o disfarce moderno do esquecimento de Deus. O Senhor lhe mostrou também que há corações que buscam o sucesso, o aplauso e o poder, e com isso perdem a paz. Não há trono mais perigoso que o da vaidade, dizia Jesus. Quem vive para ser visto se afasta de quem realmente o vê. Santa Catarina dizia: o orgulho é a escada que leva para longe do céu. Padre Pio dizia: quem busca ser admirado perde o olhar de Deus. Santa Catarina completava: quem busca o aplauso do mundo se torna surdo à voz do amor. O Senhor lhe revelou que há também quem coloque os próprios medos acima de Deus. Esses, dizia, são os que oram, mas duvidam, pedem, mas não esperam. Querem um milagre, mas não confiam no tempo do milagre. Santa Catarina dizia: o medo é o ídolo mais discreto e o mais adorado. Ela viu em uma visão espiritual uma mulher que rezava com fervor, mas o coração estava inquieto. Ao redor dela, anjos esperavam a fé florescer. O Senhor lhe disse: ela pede, mas não acredita. E o céu só se move quando a alma descansa. Santa Catarina compreendeu: a confiança é a ponte que leva a oração até o trono de Deus. Maria Sima dizia que o medo desvia a alma do amor e a faz caminhar em círculos. Quem teme se cansa, mas não avança. Santa Catarina dizia: o medo é fé invertida, é acreditar mais no problema do que na promessa. O Senhor lhe revelou ainda que muitos perdem a paz porque amam as bênçãos mais do que o abençoador.
Buscam-me para resolver, não para permanecer, dizia Jesus. Querem o dom, mas esquecem do doador. Santa Catarina dizia: quem busca Deus apenas pelo que Ele dá, nunca o encontra por quem Ele é. Padre Pio dizia: o amor interesseiro é fogo que se apaga rápido. Santa Catarina completava: mas o amor puro é chama que o tempo não consome. O Senhor lhe mostrou então que toda vida desordenada é reflexo de uma alma descentrada. Quando eu não sou o primeiro, a alma se divide, dizia. Ela tenta amar e controlar ao mesmo tempo. Servir e se justificar, orar e duvidar. Mas o amor exige trono, não partilha. Santa Catarina entendeu que o primeiro lugar de Deus não é simbólico, mas total. Ele não quer ser lembrado, dizia. Quer ser amado acima de tudo, porque só assim tudo o resto se alinha. Em uma visão ela viu o coração humano como um altar. Sobre ele muitos objetos. Trabalho, família, bens, orgulho, preocupações. O Senhor se aproximou e perguntou: posso me sentar? A alma hesitou, tentando abrir espaço. Jesus sorriu e disse: eu não divido altar, ou sou primeiro, ou não sou. E naquele instante, tudo que era supérfluo se desfez em luz. É assim, dizia Santa Catarina, que Deus reorganiza uma vida, removendo o excesso, até que reste apenas o essencial, Ele. Padre Pio dizia: quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra seu lugar certo. Santa Catarina confirmava: e quando ele é esquecido, até o que é bom se torna peso. O Senhor lhe revelou: a alma que me dá o primeiro lugar não perde nada, ganha tudo. Eu sou a ordem, e sem mim tudo se confunde. E concluiu: o mundo te ensina a conquistar, eu te ensino a confiar. A diferença é que quem conquista teme perder, mas quem confia já tem. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que quando Deus se torna o primeiro em tudo, o coração encontra uma ordem que o mundo não pode imitar. Há pessoas, dizia, que não têm riqueza nem poder, mas vivem em paz, porque o céu já se organizou dentro delas. Em uma de suas visões, o Senhor lhe mostrou o que acontece quando uma alma decide entregar-lhe o trono da própria vida. Ela viu um grande campo coberto de espinhos. No centro, uma flor solitária crescia, frágil, mas viva. O Senhor lhe disse: essa flor é a alma que me coloca em primeiro lugar. Mesmo rodeada de provações, floresce porque suas raízes estão em mim. E então o vento soprou, os espinhos caíram, e o campo inteiro começou a se transformar em jardim. Jesus sorriu e disse: quando uma alma me entrega o centro, eu transformo até o deserto em altar. Se esta mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Jesus, toma o primeiro lugar no meu coração. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O Senhor revelou a Santa Catarina que todo milagre nasce da entrega. O homem quer o resultado, dizia, mas eu procuro o coração. Quando o coração se rende, o milagre se manifesta. Ela entendeu que Deus não age com pressa, mas com precisão, e que muitas vezes o atraso que o homem reclama é o tempo que Deus usa para purificá-lo. Padre Pio dizia: quem confia em Deus nunca perde tempo, apenas o santifica. Santa Catarina completava: o que se espera com fé não é demora, é lapidação. O Senhor lhe mostrou que quando Ele é o primeiro, até as perdas se tornam respostas. Nada se perde, dizia Jesus. O que me entregas, eu transformo. O que me negas, eu retiro. Mas o que me confias, eu santifico. Santa Catarina dizia: a alma que coloca Deus em primeiro lugar vive em estado de milagre permanente. Ela viu, em uma de suas visões, uma mulher ajoelhada diante do crucifixo. Suas lágrimas caíam sobre o chão, mas logo se transformavam em pequenas flores. O Senhor lhe disse: essas flores são os frutos da confiança. Quem chora diante de mim sem reclamar, rega o próprio milagre. Maria Cima dizia que as almas que confiaram em Deus até o último suspiro subiam ao céu envoltas em perfume.
O cheiro da entrega é o mais agradável a Deus, diziam. Santa Catarina confirmava: nada agrada mais ao céu do que o coração que confia mesmo quando não entende. O Senhor revelou: quando me colocas em primeiro lugar, eu te dou paz mesmo no meio da guerra. O problema pode continuar, mas o medo desaparece. E o medo vencido é o maior dos milagres. Padre Pio dizia: a paz é o milagre mais silencioso e mais real. Santa Catarina completava: porque quando a alma descansa em Deus, o inferno inteiro perde poder. O Senhor lhe mostrou também que as almas que colocam Deus acima de tudo atraem providência como o imã atrai o ferro. Elas não precisam correr atrás, tudo as encontra, porque o céu trabalha por elas, dizia Jesus. Quem me serve com o coração limpo não mendiga bênçãos, as bênçãos o seguem. Santa Catarina dizia: o milagre é o eco da confiança. O que confia não implora, espera sorrindo. Em uma visão, ela viu anjos carregando cestos de pão e luz, distribuindo-os às almas que oravam. O Senhor lhe disse: a providência se move quando a alma descansa. Eu cuido melhor de ti do que tu cuidas de ti mesmo. E completou: aquele que me coloca em primeiro lugar nunca experimentará o abandono. Maria Cima dizia que até as almas do purgatório recebiam socorro quando alguém na terra colocava Deus em primeiro lugar. As orações desses corações puros sobem como fogo que aquece as almas frias, diziam. Santa Catarina dizia: a fé de um só pode iluminar sem que esqueceram o amor. O Senhor lhe revelou ainda que o maior milagre não é o que se vê, mas o que se sente. Quando eu sou o primeiro, dizia, transformo o desespero em calma, a culpa em arrependimento, a dor em sabedoria. Esse é o milagre que o mundo não entende, o da alma pacificada. Padre Pio dizia: a alma em paz é mais milagrosa que o corpo curado. Santa Catarina completava: porque a paz é o céu começando dentro de nós. O Senhor lhe mostrou também que a presença divina reorganiza os lares, as famílias, o trabalho e até os sonhos. Quando eu sou o primeiro, o amor volta a florescer. O perdão se torna fácil, o diálogo retorna, a esperança renasce. Santa Catarina dizia: Deus não entra em casas, entra em corações. E quando um coração se abre, a casa inteira muda. Ela via em suas visões famílias reconciliadas, lágrimas se tornando orações, corações endurecidos se tornando ternos. E o Senhor dizia: tudo isso acontece quando alguém decide colocar-me em primeiro lugar. Maria Cima dizia que até as almas dos familiares falecidos se alegram quando um membro da família vive em fidelidade. A santidade de um corrige o passado de muitos, diziam. Santa Catarina confirmava: a alma fiel cura o que a família inteira esqueceu de oferecer a Deus. O Senhor lhe revelou: quando eu sou o primeiro, o passado é purificado, o presente se ordena e o futuro se enche de luz. O milagre não está no tempo, está na entrega. Ela dizia às suas irmãs: não há oração mais poderosa do que esta: Senhor, és o primeiro em mim. Porque toda cura começa com essa frase. E concluiu dizendo: o coração que põe Deus no trono vê milagres até nas pequenas coisas. A chuva vira bênção, o silêncio vira resposta, o sofrimento vira caminho. E quem aprende a viver assim já caminha sobre o milagre da presença divina. Padre Pio dizia: quem confia nunca perde. Santa Catarina completava: quem coloca Deus em primeiro lugar já venceu antes de lutar. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que há um momento em que toda alma é convidada a escolher entre o controle e a confiança. Enquanto quiseres segurar tudo com tuas mãos, dizia, Deus permanecerá de pé, esperando teu gesto de entrega. Mas quando deixas cair o peso, ele te toma nos braços. Foi assim que o Senhor lhe revelou o segredo do verdadeiro milagre. Colocar Deus em primeiro lugar é permitir que ele assuma o comando do impossível. Em uma de suas últimas visões, Santa Catarina viu um altar simples, coberto apenas por um lenço branco.
Sobre ele havia um coração ardendo em chamas douradas, e o Senhor lhe disse: Este é o coração que me dá o primeiro lugar. Ele se consome, mas não se destrói. Eu o aqueço, o purifico, o ilumino. Ele deixa de querer entender, e começa apenas a confiar. O Senhor lhe revelou: o maior erro do homem é pedir o milagre sem me dar o trono. O milagre é o movimento do meu poder, mas o trono é o lugar da minha vontade. Quando me deixas reinar, eu movo o universo por ti. Padre Pio dizia: a fé verdadeira é entrega, não exigência. Santa Catarina completava: quem exige de Deus, luta com ele. Quem se entrega, caminha ao lado dele. O Senhor mostrou-lhe então que as almas que confiam plenamente vivem cercadas por anjos, mesmo que não percebam. Eles as protegem nas tentações, inspiram palavras certas e afastam perigos invisíveis, dizia Jesus. O céu inteiro serve aos que me colocam em primeiro lugar. Maria Cima dizia que essas almas não só salvam a si mesmas, mas também intercedem por outras. Cada ato de confiança feito na terra liberta muitas almas do purgatório, diziam. Santa Catarina confirmava: a alma que se entrega torna-se escada para os que ainda estão tentando subir. O Senhor lhe revelou ainda que há uma ordem sagrada nas bênçãos. Não abençoo o que vem antes de mim, dizia Jesus. Mas quando me coloco em primeiro, tudo mais se torna digno de bênção. A família, o trabalho, os sonhos, o futuro, tudo floresce. Santa Catarina dizia: Deus não nega nada a quem lhe dá tudo. Ela viu, em visão espiritual, uma alma que se ajoelhava diante da cruz com as mãos vazias. Essa alma dizia: Senhor, nada tenho para oferecer. E Jesus respondeu: Tu me deste o que eu mais queria, o espaço para agir. Nesse instante, o céu se abriu, e uma chuva de luz desceu sobre ela. Santa Catarina entendeu: o milagre não é o prêmio da fé, mas o fruto da entrega. Padre Pio dizia: quem confia sem entender, compreende mais do que os sábios. Santa Catarina completava: quem obedece por amor vê milagres que os fortes não veem. O Senhor lhe revelou: quando eu sou o primeiro, tu deixas de lutar contra o tempo e começas a caminhar comigo. O milagre que muda tudo não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Ela compreendeu que o coração que põe Deus no centro vive em estado de paz, mesmo em meio à tempestade. A alma que confia não teme as ondas, dizia, porque sabe que o barqueiro é Cristo. Maria Cima dizia que o primeiro lugar dado a Deus é o que encurta o purgatório. As almas que viveram com amor e abandono quase não precisavam se purificar, diziam. Santa Catarina dizia: a alma que viveu com Deus como prioridade já viveu metade do céu na terra. O Senhor lhe revelou uma promessa eterna: se me colocares em primeiro lugar, nunca te faltará o que precisas, ainda que te falte tudo mais. Eu mesmo serei tua provisão. Ela viu em visão um homem pobre que mesmo sem nada sorria e agradecia. O anjo lhe disse: esse é o mais rico da terra. Porque tem o que o ouro não compra, o reino dentro de si. Santa Catarina dizia: quando Deus é o primeiro, a pobreza vira liberdade e a dor vira caminho. Padre Pio dizia: o mundo busca ter, o santo busca ser. Santa Catarina completava: e ser de Deus é o maior milagre que existe. O Senhor lhe revelou que o segredo da vida espiritual é simples, mas exige coragem. Coloca-me em primeiro lugar e deixa o resto se alinhar. O universo obedece a quem me obedece. Ela encerrou sua revelação com uma oração de entrega total, que ensinava às irmãs e que se espalhou entre os fiéis como oração de milagre. Senhor, hoje te coloco no trono do meu coração. Tu és o primeiro antes dos meus desejos, antes das minhas preocupações, antes das minhas dores. Tira de mim o medo de perder o que não importa, e ensina-me a confiar no teu amor que nunca falha. Seja feita a tua vontade e não a minha. A partir de hoje, tudo em mim te pertence. Meu tempo, minhas palavras, meus sonhos e minha fé. Toma o primeiro lugar e transforma tudo, porque sem ti nada é possível, mas contigo tudo é milagre. E o Senhor respondeu: a alma que ora assim já é minha morada.
E onde eu moro, o impossível deixa de existir. Santa Catarina dizia: não há milagre maior do que ver Deus em tudo e colocá-lo acima de tudo. O resto é consequência do amor. Se esta mensagem tocou seu coração, coloque Deus em primeiro lugar agora mesmo. Feche os olhos e diga: Senhor, és o centro da minha vida. Depois, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e ajude a espalhar as mensagens que vêm do céu. Escreva nos comentários: Jesus, toma o primeiro lugar no meu coração. E lembre-se, quando Deus está em primeiro, o resto se torna milagre.